Queridos irmãos, a paz do Senhor ao teu coração. Sou Claudivan Nicolau, nós estamos aqui em mais uma videoaula da Escola Dominical para, aleluias, trazer entendimento, esclarecimento e para que você possa utilizar os meios de comunicação, na correria do dia a dia, usando a internet, este canal no YouTube como bênção para a tua vida. Você que tem um propósito com Deus, com o seu Criador, de aprender a palavra de Deus, nós vamos falar aqui nesta videoaula sobre um homem chamado Jonatas, um exemplo de lealdade. Dentro da revista da CPAD, o caráter cristão, revista da CPAD, segundo trimestre, o caráter cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como o ouro. Vamos aprender aqui na lição de número 6, sempre lembrando, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva, você terá lá condições de seguir de forma sistemática o aprendizado da Bíblia Sagrada através das lições da escola dominical, e todas as demais lições vocês poderão encontrar no nosso canal no YouTube. Nesta lição de número 6 nós vamos falar aqui, tirar algumas lições, extrair algumas lições, trazendo aqui como pano de fundo o comentário do nosso pastor Elinaldo Renovato, comentarista desta revista. Se você não tem a revista, não se preocupe, todo o texto em apreço está contido na carta, melhor dizendo, na escrita, na revelação do Antigo Testamento, em 1 Samuel, a partir do capítulo de número 18, está ali o panorama, a história, a trama, o pano de fundo, o contexto histórico da situação da época. 1 Samuel capítulo 18 você vai encontrar no texto áureo, e Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. 1 Samuel 18 e versículo de número 3. Vamos lá, fazendo aqui uma abordagem dentro do pano de fundo, do contexto, para você que talvez não conhece muito a Bíblia Sagrada. Esse período demarca um momento na história de Israel em que Saul era rei. Saul reinava porque Samuel, antecessor, líder da nação, estava avançado em idade. Os seus filhos não eram exemplos de fé, de conduta diante do povo. O povo então pediu a Samuel um rei para que governasse a nação. Quando então Deus aprove conceder ao desejo do coração dos homens da nação um rei chamado Saul, e por alguns anos iniciais Saul agradara a Deus, obedecia os mandamentos, as orientações, mas depois se desvirtuou, deixando os princípios da palavra de Deus de lado, fazendo a sua própria vontade, a sua própria mercê, ao desejo da sua alma e do seu coração. E Deus então desagrada de tal forma de Saul que elege para si um rei segundo o seu coração. Quem era este homem? Chamado Davi. Davi, cuidador de ovelhas. A Bíblia vai dizer que Davi era uma pessoa de aparência ruiva, Isso já marca ali um preconceito para com a sua própria família, para com a sociedade. Alguns teólogos, comentaristas bíblicos até apontam a questão de Davi não ser um filho do casamento de Jessé, mas talvez, quem sabe, um filho oriundo de um adultério, de um relacionamento extraconjugal, e portanto já um preconceito contra ele. A família não aceitava, seu próprio pai colocava de lado para que fosse pastor de ovelhas. E aí Deus, contemplando uma pessoa colocada de lado, lançada do lado, humilhada, rejeitada, todavia vendo um coração sincero que alegrava a Deus, um coração franco, puro, um coração transparente, um coração sincero que louvava a Deus com uma harpinha lá, no meio do nada, cuidando de ovelhas, Deus elege Davi para ser o sucessor de Saul. E Davi então, aqui já entra o contexto, a trama, o cenário, a partir do capítulo de número 18. Davi ele é ungido pelo profeta Samuel e retorna ao trabalho no campo cuidando de ovelhas. Neste inteirinho, quando Saul já estava longe dos princípios, dos caminhos do Senhor, Saul então começa a ter dificuldades na liderança. Nações vizinhas, filisteus, entre outros, se levantavam contra o Estado de Israel, a nação de Israel. Saul
deixando de lado os princípios da orientação da palavra de Deus, se desespera muitas das vezes e vai à luta, mas ele começa a perder, começa a enfrentar muitas dificuldades. Uma das dificuldades principais aqui vai falar sobre um período em que Davi, ungido por Deus, vem trazer aqui, e Davi também é chamado de entregador de marmitas nesse momento, simplesmente alguém que vai ao campo levar uma merenda, uma janta, um almoço ou um lanchinho para os seus irmãos que eram hábeis na guerra, soldados. Nesse período Davi encontra uma luta posta, uma guerra num campo aonde em determinado momento naquele campo, em um vale que ali estava posto, tinha um homem chamado o gigante filisteu, Golias, o exército filisteu acampado de um lado, do outro lado do vale, o exército de Israel. E por alguns dias, um afrontamento de palavras, Golias dizendo: olha, levante um soldado de vocês para pelejar contra mim, não há necessidade do exército degladiar, mas um do lado dos filisteus e um do lado dos israelitas. Todos os soldados israelitas temiam muito, porque a estatura gigantesca causava temor, medo, assombro a todos, e até mesmo o rei e todos os outros soldados do acampamento, todos os outros soldados do exército de Israel tinham medo e não se levantaram para lutar ou se colocaram à disposição do rei para lutar. Davi chega, um jovem, franzino, ruivo, nem capacidade para ser um soldado tinha, segundo a ótica humana. Sempre lembrando que dentro desta vírgula aqui, abrindo parênteses, dentro da ótica humana, você que talvez está na sua casa, acamado ou desanimado, desiludido com a vida, desempregado, doente, entristecido por alguma situação momentânea, eu quero te dizer: o Deus não te vê como o homem vê. Deus não coloca um conceito ou um preconceito sobre a tua vida como o homem coloca. Cuidado, não se deixe abater por conceitos humanos, mas procure Deus, procure Jesus, procure olhar para o alvo, que é o Senhor Jesus, autor e consumador da fé, porque Deus pode mudar o teu quadro, mudar a tua história. Davi era franzino, Davi não era respeitado, era humilhado, Davi era zombado, motivo de escárnio, e até dentro da sua própria família não era abraçado e acolhido. Mas Deus mudou esta história e Deus pode mudar a tua história sobre a face desta terra. Não perca a tua fé, coloque a sua vida à disposição de Deus, tema a palavra, recuse o pecado e você verá um milagre chegando na tua vida. Quando então chega Davi para entregar este lanche e ele observa o gigante filisteu zombando, Davi diz assim: quem é este incircunciso que se levanta contra o exército do Deus vivo? Observe que Davi já chega com uma unção, com uma fé e com uma autoridade dada por Deus. Naquele momento ele então intenta, no pano de fundo aqui para você entender esta revista, Davi intenta a se prontificar, a estar à disposição do rei para lutar contra o filisteu, o gigante filisteu. O rei empresta a sua armadura. Davi até coloca a armadura do rei, mas logo a recusa. Nós não devemos lutar as armas da nossa milícia com as ferramentas dadas por Deus para outras pessoas. Não, Deus irá nos conceder as nossas próprias ferramentas. E quais eram as ferramentas de Davi? Uma funda e 5 pedrinhas. Esta funda mais era como um pequeno pano, um pequeno saco, a qual ele usava e colocava algumas pedras dentro, e girando este pequeno saco ele lançava estas pedras e assim afugentava alguns inimigos, como raposas, lobos, etc., que poderiam atacar as ovelhas, como ele era pastor. Então Davi pega aquela funda, vai ao rio, vai ao ribeiro, vai ao vale, pega 5 pedras e com as ferramentas que ele utilizava diariamente na labuta, no dia, no trabalho, de forma bem simples, até sendo motivo de zombaria, risos e piadas, Davi não se preocupa com isso. O exército de repente olhando de lado e até rindo, falando: este vai ser morto. E falando também da opressão demoníaca, Golias dizendo: vou arrancar a tua cabeça. Mas Davi sempre dando ouvidos para a voz que vem do alto. Dê ouvidos para a voz que vem do alto. Dê ouvidos para a voz que vem do céu através da palavra de Deus, direta ao teu coração. Deus muda cativeiro, muda história,
transforma a vida, cura a enfermidade, abre porta de emprego, sustenta o homem, dá graça, dá gozo, dá alegria através do Espírito Santo, renova o homem, mas para isso é preciso acreditar no seu coração, colocar, aleluia, colocar-se à disposição de Deus, recusar o pecado, procurar louvar, adorar e exaltar ao único Senhor dos céus e da terra, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, entregando plenamente a nossa vida às mãos do Senhor Jesus pelos olhos da fé. O milagre é certo na minha e na tua vida. Persevere neste princípio e você receberá de Deus a graça, a unção, a paz, a autoridade, o milagre, tudo aquilo que necessário for para a minha e a tua vida. Evangelho de Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha a promessa para a minha e para a tua vida. Segundo ponto desta lição, nós vemos que neste vale, então, Davi, com uma dessas pedrinhas e com a funda, ele lança, e a unção de Deus, o poder de Deus na vida de Davi, através daquela pedra lançada na cabeça do gigante, ele cai por terra. Davi vence, corta a cabeça do gigante, e isso muda a história de Davi. Ele, de simplesmente um pastor de ovelhas zombado, humilhado, é chamado ao palácio, é chamado a ser um dos soldados. Daí se inicia tantas outras vitórias, como Davi sendo um soldado vencedor, porque Deus era na sua vida. E surge o levante. Saul, ao invés de ser grato e honrar a este homem, este soldado que venceu a guerra e deu a vitória à nação de Israel, a inveja vem ao seu coração. Satanás, quando ele encontra uma porta aberta, quando nós, seres humanos, não abrimos o nosso coração para Deus e fechamos para Deus, nós abrimos para a carne e abrimos para as influências demoníacas. A inveja, a maliciosidade da carne, o pecado original, a velha natureza domina Saul. E Saul então intenta tramar planos para matar Davi, porque via Davi um concorrente direto ao trono de Israel. Nós já olhamos aqui aonde entra Jonatas, o filho herdeiro de Saul, filho mais velho de Saul, guerreiro valente, uma pessoa de exemplo que honrava a sua família. Observa aqui um contraponto muito interessante. Ditado popular diz assim: tal pai, tal filho. Mas nós vemos que Jonatas não seguiu os passos de Saul concernente à inveja, ao desejo malicioso, concernente a tramas para matar Davi. Ao contrário, Jonatas, temendo a Deus, olha para Davi com gratidão. Deus coloca um amor de companheiro, de amigo, de soldados, de pessoas leais, e a parte da sociedade homossexual observa esse texto e utiliza de forma distorcida, dizendo que Jonatas amava Davi a tal ponto que este relacionamento era um relacionamento sexual, conjugal. Não. Era um amor de irmão em Cristo, irmão no sentimento de lealdade, no sentimento de companheirismo, no sentimento de amizade verdadeira, não é? E nós devemos entender que Deus sempre vai preparar pessoas sobre a face desta terra, companheiros leais na lida do trabalho, no dia a dia, muitas das vezes na família, muitas das vezes no lar, muitas das vezes no trabalho, muitas das vezes nas posições eclesiásticas, dentro de ministérios e assim por diante. Basta nós procurarmos sermos um homem segundo o coração de Deus. Como ser um homem segundo o coração de Deus, você vai encontrar em outra videoaula que nós vamos postar, associada a esta lição da escola bíblica dominical. Mas Jonatas, vendo Deus na vida de Saul, ele é humilde e reconhece que Davi seria o sucessor. Observe que a posição de humildade de Jonatas é muito grande, porque ele legitimamente seria o sucessor de Saul, mas ele já estava contemplando pela visão espiritual que ele tinha, por ser uma pessoa temente a Deus, que seu pai Saul não iria muito mais longe, porque ele estava fora dos caminhos e dos preceitos bíblicos da palavra de Deus. Consequentemente, Deus já estava levantando um novo rei, que este rei seria Davi, um pouco mais à frente na história. Então Jonatas não agrega na sua vida características maldosas, maliciosas e invejosas do seu pai Saul. Todavia, nós estamos observando aqui que esta amizade de Jonatas para com Davi
foi uma forma em que Deus também utilizou para dar escape a Davi, porque Saul, na trama maquiavélica para matar Davi, prepara ciladas, e através desta amizade de Jonatas, Deus dá escape, escape a Davi. E nós observamos então características de humildade na pessoa de Jonatas. O nome Jonatas significa presente de Deus. Então Deus aqui deu um presente a Davi em meio a uma aflição, em meio a uma situação muito difícil, quando ele estava ali no palácio, casado com uma das filhas do rei, chamada Mical. Mas a trama, o plano para matar Davi estava posto, e através desta amizade, este presente de Deus, de Jonatas, Deus prepara um escape a Davi. Davi então foge do palácio e passa a viver um período no deserto, o deserto do crente, o deserto onde Deus trata, onde Deus ensina, onde Deus dá vitória, onde Deus dá experiência. Se você está atravessando algum deserto na vida, agradeça a Deus, glorifique a Ele, não abaixe a tua cabeça, apenas adore a Deus, viva uma vida em santidade, adorando, e vai aprender no deserto de Deus. Assim foi Davi. Depois que passa o deserto de Deus, nós observamos que em outra investida dos inimigos contra a nação de Israel, Saul morre, bem como Jonatas. Chega então um período, um momento em que Davi assume o reinado de Israel. Então nós vemos aqui Jonatas como um presente de Deus, uma pessoa de exemplo, de caráter, de humildade, de perseverança e de reconhecimento quando vê Deus na vida de outrem. Quando você vê Deus agindo na vida de outrem, aplauda, bata palma, glorifique a Deus, exalte a Deus e procure ser um amigo leal, procure ser um companheiro, uma companheira, assim como foi Jonatas. Cumpra o seu chamado sobre esta terra. Nem todos serão chamados para ser rei, nem todos serão chamados para ser líder. Se Deus te chamou para ser companheiro, auxiliador, auxiliadora, faça com carinho, faça com amor, faça com dedicação, que a vitória é certa, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.